Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Tear Chique. Olha essa peça que eu trouxe para vocês hoje, tá? Confeccionei no tear afegão de pinos da Tear Brasil. É uma peça de jogo americano. Eu fiz apenas uma peça, mas vocês podem estar fazendo outras para completar o jogo, né? E formar o conjunto americano. Olha como fica bonito, ó. Eu fiz todo no ponto malha, coloquei essas franjas que ficou super bonito, deu um charme na peça, mas vocês podem também estar fazendo sem franjas, tá? Então essa é a peça que eu vou estar ensinando hoje para vocês. Então, antes de iniciarmos o nosso trabalho, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá pro nosso vídeo. Bom, para confeccionarmos o nosso trabalho, eu vou estar utilizando este tear da Tear Brasil, tá? É o tear afegão de 224 pinos, tá? Ele é o tear mais, tem uma cala menor, tá? Tem um outro tear afegão que tem uma cala um pouquinho maior. Este, aí vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Que é o tear mais, significa que são mais próximos um do outro os pinos, tá bom? Então, eu vou estar utilizando este tear afegão. Vou utilizar também um barbante. Pode ser qualquer barbante da sua preferência, tá? Este daqui é o barbante número 6, tá? 100% algodão. Vocês podem utilizar qualquer um da preferência de vocês ou qualquer outro tipo de fio. Eu estarei utilizando este. Vou utilizar também a minha agulha de crochê, porque eu vou trabalhar de forma paralela, então eu vou precisar montar os meus pontos, mas vocês podem montar os pontos da forma que vocês desejarem e da forma que vocês já sabem montar, que dá certo também. E o meu ganchinho de tear. Então, para iniciarmos o nosso trabalho, eu vou fazer aqui, ó, um nó corrediço. E vou colocar neste pino aqui de cima, como só um pino para poder segurar o meu fio, tá? E aí, eu vou pegar e vou passar o meu fio por todos os pinos azuis, tá? Eu não vou utilizar os pinos vermelhos, porque os pinos vermelhos são os pinos que sobram, tá? O que acontece? Como o tear, ele tem essa volta circular aqui, ó, essa meia volta, então, se você contar, vai ter menos pinos dentro e mais pinos fora. Então, para que a quantidade de pinos sejam iguais, é necessário colocar pinos a mais na parte de fora. Por isso que ele vem de cor diferente. Toda vez que você for trabalhar de forma paralela, você vai pular esses pinos coloridos, tá? No meu caso, o meu tear, ele tem os pinos azuis e os pinos excedentes são vermelhos, então eu vou pular eles, tá? Então, eu vou utilizar aqui, ó, 30 pinos em cima, 30 pinos embaixo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Vou fazendo até dar 30 pinos em cima e 30 pinos embaixo. Então, ó, fiz aqui, ó, passei o meu fio por 30 pinos. Então, tem 30 pinos em cima, 30 pinos embaixo. E agora, eu vou montar os meus pontos igualzinho eu faço no tear de pregos. Eu venho com a minha agulha aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Então, eu pego aqui, ó, 2 fios. Vendo aqui, ó, 1, 2. Busco o meu fio, faço uma argolinha. Passo embaixo de mais 2, busco o meu fio, fico com 2 argolinhas e passo uma dentro da outra, tá? E vou fazendo isso até chegar lá no início, tá? É da mesma forma que eu monto os meus pregos do tear. É que esse tear é bem grande e o meu local de trabalho é pequeno. Então, fica às vezes difícil para gravar. Então, eu vou fazendo isso, ó.
Vou montando os meus pontos. Deixa eu voltar aqui pro normal aqui. Ó. Eu vou pegando aqui, ó. Passando debaixo de 2. Busco o meu fiozinho e passo um dentro do outro, ó. Normal, igualzinho eu faço no tear de pregos. Porque o tear de pregos, ele não é paralelo. E eu estou utilizando o tear afegão de forma paralela. Então, é a mesma coisa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de como montar os pontos no tear, tá? Paralelo, com e sem a agulha de crochê. E aí, vocês dão uma olhadinha lá. Então, você vai fazendo isso até chegar aqui no início. Então, ó, cheguei aqui nos meus pinos iniciais. Aí, eu vou tirar aqui, ó, esse pontinho que eu deixei aqui, ó. Tiro ele daqui. Passo por dentro da argola. E montei aqui, ó, os meus pinos. E aí, é só eu baixar eles aqui, ó, tá? Então, ó, nos pinos vermelhos, eu não vou trabalhar, tá? Só se eu for trabalhar de forma linear. Se eu for trabalhar de forma paralela, eu vou pular eles. Vocês perceberam aqui, ó, que eu pulei todos os pinos vermelhos, tá? Então, agora eu vou começar a tecer o meu trabalho, tá? Então, eu vou pegar o meu fio e vou começar a passar ele, ó, em todos os pinos, tá? Vou pegar apenas os pinos montados, que são os pinos azuis, tá? Esse daqui é o ponto malha. O ponto malha, a gente pega todos os pinos, de cima e de baixo, não pula nenhum. Então, ó. Eu só vou pular os vermelhos, porque eu não vou trabalhar neles, tá? Eles são os meus pinos excedentes, como eu já expliquei pra vocês, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou passar aqui em todos os meus pinos, tá vendo, ó? Tô passando em todos os pinos azuis. Ó, peguei todos. Depois de eu ter feito isso, eu vou começar agora a tecer. Vou passar os meus pontinhos, só o primeiro fica durinho, depois arrumo, ó. Vou passar os meus pontinhos de baixo para cima de todos os pinos, ó. E essa será a minha primeira carreira. Então, eu vou passar aqui, ó, todos os meus pontinhos na parte de baixo e na parte de cima, para cima, e já retorno com vocês. Agora, ó, eu vou voltar. Deixa eu erguer um pouquinho a minha câmera. Eu fui, teci, passei todos os meus pontos de baixo para cima, e agora eu vou voltar, ó, vou pegar todos os preguinhos novamente, ó. Pego esse de cima, pego esse de baixo, ó, vou pegar todos os pinos azuis, que são os que eu estou trabalhando, né? Foram os pinos que eu montei. Então, eu vou pegar aqui todos, ó. Todos os pontinhos, ó. Tô fazendo bem devagar, tá? Pra vocês poderem visualizar direitinho.
Ó, e aqui eu pego também todos, ó. O último de baixo e o último de cima. E aí, eu passo todos os meus pontinhos novamente de baixo para cima. Passo desse lado e desse lado aqui também, ó. Vendo aqui? Tem dos dois lados. Meu ponto aqui. Vendo aqui, ó. Tem dos dois ladinhos, aqui e lá. Tá? Então, eu vou passar aqui todos os meus pontinhos e já volto com vocês. Já passei aqui, ó, todos os meus pontos de baixo para cima. E agora, eu vou continuar tecendo desta mesma forma, tá? Eu vou continuar tecendo no meu ponto malha, que eu vou pegando, ó, pego o prego de baixo, pego o pino de baixo, pego o pino de cima, ó, todos os pinos azuis, tá? No meu caso, os meus pinos principais são os azuis, tá? O seu pode ser de outra cor. E os meus pinos excedentes são vermelhos. O seu também pode ser de outra cor, tá? Então, no meu caso, eu vou pegando aqui, ó, todos os meus pinos. Certo? E aí, vou tecendo, ó. Passando os meus pontinhos de baixo para cima. Ó, depois fica super facinho, ó. E não dói o braço, tá? Só no primeirinho que é difícil de tecer, mas depois, olha aqui, fica super facinho. Não dói o braço, nada, tá? Então, você vai tecendo de baixo para cima. Então, eu vou terminar aqui de passar os meus pontos e já retorno novamente com vocês. Já passei aqui, ó, todos os meus pontinhos de baixo para cima. E o meu trabalho, ele começa a sair aqui, ó, nesta abertura. Meu trabalho vai começar a sair aqui. Como eu só fiz aqui umas 3 carreirinhas, então ainda não dá pra aparecer, tá? Então, eu vou seguindo nesta sequência até eu atingir o comprimento desejado, tá? Vou fazer mais carreiras aqui e daí, a hora que tiver um tamanho ideal, eu volto com vocês. Já finalizei aqui o meu trabalho. Eu teci por 40 centímetros. Olha como ele ficou. Tá vendo? Ele ficou super bonito, né? Ó. Agora, eu vou tirar o trabalho do tear, né? Vou fazer o arremate para retirar o trabalho do tear e fazer as finalizações. Para retirarmos o trabalho do tear, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou passar todos os pontos dos pinos de cima para os pinos de baixo, tá? Então, ó, eu vou vir aqui, pegar esse ponto e vou passar para o de baixo. Pego esse de cima e passo para o de baixo, tá? Eu vou fazendo isso com todos os meus pontos, tá? Então, ó. Vou finalizar aqui, ó, de passar os meus pontos de cima para baixo, já retorno com vocês. Ó, passei todos os pontinhos, ó. Então, agora, nesses pinos, já não tem mais nenhum ponto, eles estão vazios. E esse de baixo estão com 2 pontinhos. O que que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou começar a tecer, ó, passar o pontinho de baixo para cima. Ó. Vou passar os meus pontos de baixo para cima, ó. Tá vendo aqui?
Vou fazer isso com todos os pinos. Tá vendo? Apenas nos pinos azuis, que são os pinos que eu estou trabalhando. Pronto, ó, já teci, passei o pontinho que tava embaixo para cima. E agora, eu vou finalizar tirando o meu trabalho do tear. Como que eu vou fazer? Então, ó, o meu fio tá deste lado, eu vou começar a tirar deste outro lado, tá? Então, esse aqui, ó, é o meu último pino. E esse é meu pino anterior. Eu vou pegar... Vou pegar aqui, ó. Esse é meu último pino e esse é meu penúltimo. Eu vou pegar o penúltimo, passar para o último. Vou tecer, pegar o último e passar para o pino vazio. Esse agora ficou o último, esse ficou o penúltimo. Pego o penúltimo, passo para o último, teço, pego o último e passo para o vazio. Então, eu sempre vou pegar o penúltimo, passo para o último, teço e passo para o vazio. Pego o penúltimo, passo para o último, teço e passo para o vazio. Já vou passar para esse vermelho mesmo, que eu já tô finalizando. Pego o último, passo para o penúltimo, teço, passo para o pino vazio. E desta forma, o meu trabalho, ele vai saindo do tear. Tá vendo? Vou fazendo isso até eu chegar aqui no meu pino inicial. Cheguei aqui, ó, no meu último pino, tá vendo? Vou passar o anterior para o último, vou tecer. E aí, ó, eu posso cortar este fio. Vou passar ele na frente do pino que sobrou. Vou tecer, puxar este fio. E o meu trabalho saiu do tear. Olha como que ficou o nosso jogo americano, tá? Ele ficou 40 por 35, tá? Ficou bem assim, largo. Eu fiz questão de fazer assim, para que ficasse bem confortável. Então, assim, ele está sem franjas. Você pode deixar desta forma ou você pode também colocar as franjas. Eu irei colocar as franjas porque eu acho que vai ficar mais bonito. Mas aí vai do gosto de cada um, tá? Então, para colocarmos a franja, eu cortei aqui um fio de 30 centímetros. Eu vou dobrar ele aqui ao meio, ó. E aí, eu vou vir aqui nesses pontinhos, eu vou passar assim, ó, a minha agulha aqui, ó, no pontinho. Passo assim no pontinho, ó, puxo a argolinha da minha franja. Aí, fico com uma argolinha aqui e passo, ó, por dentro. Tá? E vou fazendo isso em todos. Pego, passo aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma bolinha. Aqui tem uma outra bolinha, que é um outro pontinho. Eu passo por dentro dele, formo uma argolinha e puxo. Eu vou fazendo isso em todos os pontinhos deste lado e deste lado aqui. Como a gente arrematou, você vai pegando aqui, ó, neste ponto meia, tá? Você passa no ponto meia, ó, em cada um deles e coloca a sua franjinha, tá bom? Bom, pessoal,
Já finalizamos então aqui a nossa peça. Eu já coloquei todas as franjas, olha, já finalizei e ficou uma peça super bonita. E aí, se você quiser formar os conjuntos, é só ir fazendo mais peças como essa para você formar o conjunto, né, do jogo americano. E olha como ficou bonito. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.